Bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos acolher o nosso arcebispo, Dom João. Sejamos todos bem-vindos à nossa comunidade, acolhendo assim com muita alegria o nosso arcebispo, Dom João, que veio visitar a comunidade de Mungu. Acolhemos com uma salva de palmas o nosso arcebispo, Dom João. Vamos fazer agora um momento de oração, a oração da liturgia das horas. Viva Deus em meu auxílio. Socorrei sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantendo a hora certa do coração fiel, na hora tesouremos aos três com o corpo céu. Queremos ser os tempos do Espírito Santo outrora, descidos sobre os 12 em chamas nesta hora. Fiel aos seus desígnios do reino autor divino, amor de graça, segundo o seu destino. Louvor e glória ao Pai, ao Filho, sumo bem, e ao seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Os que amam vossa lei, ó Senhor, têm grande paz.
Os que amam vossa lei, poderosos me perseguem, Senhor meu. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Tanto me alegro com as palavras que dissestes, quanto alguém ao encontrar grande tesouro. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Eu vos louvo 7 vezes cada dia, porque justos são os vossos julgamentos. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há quem os faça tropeçar. Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Obedeço fielmente as vossas ordens e as estimo ardentemente, mas perdoo. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. os que amam vossa lei, ó Senhor, têm grande paz. A multidão dos fiéis é um só coração e uma só alma. Vinde, vede como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos. É como um óleo perfumado na cabeça, que escorre e vai descendo até a barba, vai descendo até a barba de Arão e vai chegando até a orla do seu manto. É também como o orvalho do Hermon, e cai suave sobre os montes de Sião. Pois a eles o Senhor dá sua bênção e a vida pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Salvai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, vós que sois a minha força e salvação. Livrai-me, ó Senhor, dos homens maus, dos homens violentos, defendei-me, dos que tramam só o mal no coração e planejam a discórdia todo dia. Como a serpente eles enfiam suas línguas, e em seus lábios tem veneno de uma víbora. Salvai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, defendei-me contra o homem violento, contra aqueles que planejam minha queda, os soberbos contra minha laços, estenderam-me uma rede sobre os pés e puseram em meu caminho os seus tropeços. Mas eu digo ao Senhor, as suas belezas, inclinai o vosso ouvido à minha prece. Senhor meu Deus, sois meu auxílio poderoso, vós protegeis minha cabeça no combate. Não atendais aos maus desejos dos malvados, Senhor, fazei que os seus planos não se cumpram. Sei que o Senhor fará justiça aos infelizes, defenderá a causa justa de seus pobres. Se os justos louvarão o vosso nome, e junto a vós habitarão os homens retos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, vós que sois a minha força e salvação. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, pois está escrito: é a mim que pertence fazer justiça. Darei a cada um o que merecer, diz o Senhor. Mas, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
O amor do Senhor Deus é de sempre e para sempre. Sua justiça é para aqueles que observam sua aliança. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora foste levado ao suplício da cruz para salvar o mundo, perdoai-nos as faltas passadas e preservai-nos de culpas futuras, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Podemos sentar um instante, vamos ouvir agora uma palavra de acolhida ao nosso arcebispo Dom João, das coordenadoras da comunidade, ministra da comunhão eucarística, Marinalva. Bom dia a todos. Hoje é dia de festa e de celebração pela presença do nosso arcebispo em nossa capela. Seja bem-vindo. Com grande alegria e gratidão acolhemos hoje a Vossa Excelência Reverendíssima Dom João Santos Cardoso na nossa capela. Sua presença entre nós é sinal de comunhão, cuidado pastoral e proximidade com o povo de Deus. Agradecemos profundamente por sua disponibilidade, por sua palavra orientadora e por seu testemunho de fé, que fortalece nossa caminhada cristã e renova nossa esperança. Sua visita nos anima a perseverar na missão e serviço do amor fraterno. Que Deus o abençoe abundantemente em seu ministério episcopal, concedendo-lhe saúde, sabedoria e paz. Sinta-se sempre acolhido nesta comunidade que hoje reza e caminha em comunhão com o Senhor. Obrigada. Neste momento, vamos ofertar uma lembrancinha com o carinho da nossa comunidade. Dom João, ouviremos agora também de Marinalva um breve relato sobre a história pastoral, a vida desta comunidade aqui de Mulungu, Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tudo começou no ano de 1942. A capela foi idealizada pelos moradores da comunidade, pois existia uma família muito católica desde o princípio que se preocupou com a vida religiosa da comunidade. Joaquim Maurício era irmão de Dona Lulete, da família Ferreira, como era conhecida. Ele foi quem sentiu o desejo de construir junto com a sua família a capela. E na época, o pároco era Monsenhor Honório, no qual deu todo o apoio e autorização para a construção da mesma. De acordo com as informações, os novenários do mês de maio eram celebrados nas casas das famílias ou no cruzeiro dentro do cemitério, onde todos se reuniam para louvar e bendizer o nome do Senhor por meio da Mãe Maria Santíssima. No ano de 1942 foi construída a capela, e no mesmo ano, dia 15 de outubro, a comunidade ganhou a imagem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entretanto, a capela recebeu o nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imagem foi doada por Dona Madalena, mãe de seu Abel Américo, e por Dona Santa Machuíba, em agradecimento a uma graça alcançada. Foi Monsenhor Honório que mandou buscar a imagem no Rio de Janeiro, e ela chegou de navio por Macau. E de Macau para cá, Nossa Senhora foi carregada em caixotes de madeira nos ombros dos homens da comunidade. Portanto, há 85 anos, acontece a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
no mês de outubro, para celebrar a grande graça que a comunidade recebeu. Em 23 de setembro de 1941, ainda sobre os alicerces da capela, foi celebrada ali uma missa, havendo neste dia 31 batizados e 70 fiéis se aproximaram ao banquete. Monsenhor Honório criou em 25 de novembro de 1945 o Centro do Apostolado da Oração e, em igual data do ano seguinte, a obra das vocações sacerdotais. A capela ficou ao zelo do senhor Joaquim Maurício da Cunha. Em meio a tantas adversidades, a capela nunca deixou de existir. Pelo contrário, cresceu. Cresceu na fé de um povo simples e perseverante, que nunca desistiu de rezar, de confiar e de se reunir, mesmo quando os recursos eram poucos e os desafios muitos. Cada dificuldade enfrentada fortaleceu ainda mais a comunidade, tornando a fé mais viva, mais concreta e mais comprometida. E assim como a fé floresceu nos corações, a estrutura física da capela também foi se transformando. Paredes erguidas com esforço coletivo, melhorias feitas com sacrifício e amor, tudo marcado pela união e pela esperança. A capela se tornou um ponto de encontro para a comunidade, sendo palco de celebrações, momentos de oração e muitas histórias de solidariedade. E a fé do povo nunca se apagou, mantendo a capela sempre acolhedora e cheia de vida. Hoje, essa capela é sinal de que, quando a fé é verdadeira, ela sustenta, edifica e faz crescer. Não apenas em tijolos e paredes, mas principalmente em comunhão, serviço e amor a Deus. Obrigada. Pelas palavras, agora ouviremos a voz do nosso pastor para dirigir suas palavras à comunidade. Querido Padre Mônaco, administrador desta paróquia, São João Batista, da qual faz parte esta comunidade, Nossa Senhora Perpétua Socorro, Monsenhor Jailton, que nos acompanha, obrigado episcopal, Cristian Caniato, Monsenhor Hector, coordenador das visitas pastorais, os seminaristas que me acompanham nesta visita, assim também a equipe de apoio, de comunicação, a Silvia, nosso motorista Moraes. Os queridos irmãos e irmãs, agradeço imensamente ao Marinaldo, pela saudação inicial, que bom sentir-se acolhido. Nesse dia, hoje chuvoso, sinal da graça de Deus, que derrama sobre nós suas bênçãos dos céus, a chuva que cai do chão. O profeta Isaías faz uma comparação muito oportuna, quando ele diz que assim é a palavra de Deus, como chuva que cai do céu e não volta para o céu em vão, porque faz fecundar o chão. Assim também a palavra no nosso coração, ela fecunda e faz produzir frutos, como aconteceu na história desta comunidade. Na nossa oração que nós fizemos, oração da hora média, das 9 horas, a palavra de São Paulo para nós foi de grande importância, da carta aos Romanos. Porque nessa palavra de São Paulo, nesse conselho, nessa exortação, nessa orientação que ele nos dá, se resume as bem-aventuranças. O que consiste em ser santo é viver as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças já contêm esta orientação, esta regra. Nós não devemos jamais pagar o mal com o mal. A vingança não nos pertence. É Deus quem faz a justiça. E o Evangelho é muito claro em dizer que Deus é extremamente bom, com justos e injustos, não só para todos, também ajuda para todos. Portanto,
nós não compete jamais fazer vingança, retribuir o mal com o mal, mas observar essa roda, essa regra de ouro, justamente é retribuir o mal com o bem. E viver esse conselho evangélico é o da caridade. Da caridade, que aqui pede, que fala São Paulo, quando o irmão está com o inimigo, mas se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Faz o bem, promove o bem para ele. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. De forma que jamais nós devemos deixar-nos vencer pelo mal, mas justamente através do bem vencer o mal. E assim nós evangelizamos. E assim nós somos uma igreja missionária. Na última reunião que houve dos cardeais com o Papa em Roma, no mês de janeiro, chamado Consistório, com o Papa Leão, e ele pediu a todos que pudessem, ainda nessa reunião, ler a exortação apostólica do Papa Francisco, a Evangelho Gáudio. Essa exortação apostólica foi através da qual o Papa Francisco apresentou o programa do seu pontificado, que consiste essencialmente na missão. Anunciar o Evangelho com alegria. Essencialmente é isso. E o Papa Leão dá continuidade com essa proposta. E ele acrescenta um diferencial que também se encontra na Evangelho Gáudio, que já foi falado pelo Papa Bento XVI. A missão que se dá através da atração. Não se trata de fazer proselitismo, sobretudo entre nós, porque fazer prosélito é a gente tentar converter uma pessoa, tirar uma pessoa de uma religião e trazer para a nossa. Isso é fazer proselitismo. Porque todos nós somos católicos. O Evangelho chegou aqui antes de 85 anos. A capela tem 85 anos. Mas a evangelização chegou aqui desde os inícios. Então, nós temos um povo que é católico. E no caso específico aqui, dessa comunidade, eu vi a história, fiquei muito encantado. A história dessa comunidade da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que foi Maria que evangelizou. Vocês tiveram um grande missionário, que foi Monsenhor Mora. Surgiu nesta época, então, a capela, antes o povo se encontrava no cemitério, na capelinha, nas famílias, reunidos por Nossa Senhora, grande missionária, grande evangelizadora. Realmente, uma coisa que me chama sempre a atenção, eu também nasci numa comunidade que não tinha sacerdote, vivi naquela comunidade até 15 anos. O padre aparecia uma vez no mês, celebrava a missa e então saía para sacramento, porque tinha que assistir os locais. E como é que a fé se mantinha? Mantinha através da devoção à Nossa Senhora, que era a reza do terço, do rosário, as ladeiras da Nossa Senhora, o ofício de Nossa Senhora. Era assim que a fé se mantinha. O povo conservava sua identidade católica e as famílias praticavam também, porque dentro da casa, geralmente as nossas casas era quase que uma extensão da igreja. Ali também tinha uma experiência de vida eclesial na nossa família, nas famílias. Era assim, dentro da família também se reunia para, sobretudo, dentro de momentos de santos, de festa, fazer o texto junto. Ou seja, Nossa Senhora que evangelizou e me segurou. Aqui veja que, igualmente, foi Nossa Senhora que começou a reunir o povo. Antes de ter a capela, através da imagem de Nossa Senhora. Reunia em famílias, reunia no cemitério. E a capela tem 85 anos dedicada a Nossa Senhora do Socorro, quase fazendo 100 anos. A Senhora, portanto, assim atraiu, conservou a identidade cristã, deu a cultura, plasmou a cultura. A cultura é aquilo que dá identidade ao povo, é aquilo que nos faz dar aquele sentido de pertença, dos valores cristãos católicos. Foi a grande missionária, a grande evangelizadora. Hoje a missão está sob também a nossa responsabilidade. Nossa Senhora, a nossa grande vantagem aqui desta capela é que ela nos precede, ela nos acompanha na missão. E essa missão jamais
Jamais essa missão deve parar. O documento de Aparecida e também a evangelical, eu sempre falo de Aparecida, que a gente deve estar em estado permanente de missão. Tudo que fizermos deve ser em chave missionária. Tudo que nós programamos na paróquia. E a minha perspectiva é evangelical. Tudo que nós fizermos deve ser em chave missionária, porque a missão, como já falou o Papa Francisco, ela não é apenas programática. Programática é quando nós fazemos programas missionários, que é preciso. Organizar a semana missionária, visitar o povo, rezar o texto nas casas. É preciso fazer esses programas missionários, mas ela é paradigmática. O que eu ia falar paradigmático? Ele paradigma é um modelo. Ou seja, aquilo que nos inspira. Tudo que nós realizamos na comunidade deve ser a partir desse modelo da saída que o Papa Francisco falava. Só para poder voltar novamente ao consistório papaliano. Ele dizia que a missão hoje é sobretudo por atração, foi o que o Papa Bento dizia, para Bento XVI. Porque nós não se trata de fazer proselitismo, porque nós já vivemos no meio do povo que é batizado, é católico, é de cultura católica. Hoje a missão é sobretudo fazer como a gente faz, atrair. Quem atrai não somos nós, não é nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele quem atrai. Mas nós somos instrumento mão dele, quando nós apresentamos a beleza do Evangelho. Por isso a missão nunca pode prescindir do anúncio claro e explícito de nosso Senhor Jesus Cristo, que se chama do querigma, a beleza do Evangelho. Nós cristãos católicos não podemos jamais ter vergonha de anunciar nosso Senhor, a beleza do Evangelho, para encantar a pessoa. E ela se atrai do modo como nós vivemos a caridade, que é o que São Paulo aqui hoje está dizendo. Se nós vivemos bem a caridade, então nós atraímos outras pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Despertamos a fé dos nossos católicos que foram batizados, graças a Deus. Um costume que as nossas famílias têm, que a gente não deve querer, que é logo batizar os filhos quando nascem. Na hora que o pessoal entra com essa mentalidade protestante, vou deixar crescer, e ele vai poder escolher, que é a coisa mais errada que alguém pode fazer. Escolher a religião, a transmissão que já vem, de geração em geração, e começa essa transmissão dentro do próprio lar. Então, de um povo que já é católico, por cultura, que é batizado, e que nós devemos recrutar de novo, através do nosso testemunho. Por isso que uma comunidade, quando uma comunidade, uma cidade como essa, o povo, os cristãos que participam, que vivem, às vezes tem fuxico e incompreensão na comunidade também. Mas a gente perdoa, a gente não fica aumentando ainda mais os fuxicos. Quando o povo vê a solidariedade entre nós, a preocupação com os outros, que tem que fazer o bem, se tem uma situação difícil, de ajudar, é isso que nós atraímos. Assim o Papa Bento fala, a missão por atração. E quem atrai é Jesus Cristo. Se a igreja atrai, se nós, a comunidade que atrai as pessoas, chama as pessoas pela beleza e a forma como nós vivemos a nossa fé, é porque nós estamos vivendo aquilo que São Paulo está dizendo, vivendo a caridade. Não fazendo mal a ninguém, mesmo aos inimigos, mesmo aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos feriram, mas sempre pagando, devolvendo o mal recebido com o bem. As boas obras. E dessa forma a missão acontece. Eu estou dando esse acento nessa visita aqui, a missão, porque nós fizemos um plano pastoral na nossa arquidiocese. Foi resultado de um processo de uns 6 meses de discussão nas assembleias nossas. A reunião do clero, que ocorre sempre todos os meses lá em Natal, dos padres, diáconos e dos leigos, articuladores de paróquias. E também foi amadurecido em algumas discussões com padres pastoralistas da nossa diocese, esses padres que têm mais que estão bem envolvidos na pastoral, e depois na Assembleia Diocesana nossa. E o plano nosso tem 3 eixos fundamentais, a partir do qual deve ser elaborado também os planos de pastoral paroquial. O primeiro eixo é uma só coisa, que é aquilo que é a essência da igreja, missão e evangelização. E nesse eixo, qual é a nossa preocupação? É evangelizar o território. Onde nós estamos, devemos anunciar o Evangelho. Devemos nós ser missionários. E aí tem outras propostas. Por exemplo, não é preciso que, pelo menos uma vez no mês,
no jornal, a cada 2 meses, alguma paróquia faça uma semana missionária. E a comunidade pode também fazer uma semana missionária. Os missionários de onde? Daqui mesmo. Vocês falavam, daqui mesmo. São fiéis leigos e leigas, né, com a ajuda do pároco, que vem a seminarista, e essa que vem leigos de outros lugares também, da própria matriz, de outras comunidades, é visitar o povo que nós devemos fazer, visita de casa em casa. É uma forma de missão, caminha, a gente vê as pessoas, chama de novo a fé, depois a presença na vida do povo, é muito importante. Na doença. E bom contar com o menor que não conhece. Todo mundo, se um tem dificuldade, a gente fica logo sabendo, e a comunidade deve estar presente. E a gente vê, às vezes, a dificuldade na doença, às vezes acontece uma situação dramática na família. Deve estar presente nesse momento, com discrição, mas com esse apoio solidário do Evangelho. E é através do anúncio. Então, nosso primeiro eixo é a missão e a evangelização. E a missão no território. A missão é anúncio, é falar de Jesus. A missão é o modo como nós vivemos, nós atraímos pela beleza, a forma como nós vivemos a nossa fé, pelo nosso testemunho, e a missão requer também a formação contínua do povo de Deus, porque também a missão nasce de uma experiência, a experiência que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ninguém fala aquilo que não recebeu. Nossos lábios, nossa senhora dizia que fala daquilo que o coração está cheio. A missão nasce desse momento de experiência com Jesus. E a experiência é a espiritualidade da comunidade. A comunidade aqui é a espiritualidade mariana, que jamais deve perder. Nossa Senhora que congregou esse povo, que reuniu esse povo. Então é na espiritualidade mariana que nós chegamos a Jesus, que nós conhecemos Jesus e que nós obedecemos o conselho da Nossa Senhora. Faça tudo o que eu vos disser. Então a missão requer também essa espiritualidade da comunidade. Veja que a comunidade aqui tem um sacrário exposto, bem cuidada, parabéns, a capela bem, muito bonita, vocês possam sempre cuidar dando amor, que é a casa de Deus, que é a nossa casa. Então, aproveitar o santo exposto para fazer momentos de espiritualidade, de adoração, de oração, de rezar, pelas vocações. Eu vi que as primeiras obras aqui realizadas pelo nosso Honório foi o apostolado e o OBS. A obra das vocações sacerdotais. O padre, o senhor Jair, é de Macau, e ele tem um orgulho com a terra dele, precisa ver. E com Nossa Senhora Ave Maria. E ele fala assim, emocionou Honório, que as vocações, 33 padres de Macau, que eu agora não entendendo. Ele, no primeiro da vocações, obra da vocação realizada pelas vocações sacerdotais. Tanto que o Senhor mandar operar através de boas vocações, mas rezar também pela santidade nossa. Pela santidade do clero, pela santidade daqueles que abraçaram o ministério presbiteral. Então, a missão se faz também com renovação, porque a missão nasce na nossa experiência com Jesus. Quanto mais temos uma experiência com Jesus, nós o conhecemos, nós o amamos, mas nós estamos diante dele, mas nós somos capazes de abençoar o Evangelho com alegria e não de boca para fora, falar aquilo que nós vivenciamos. A missão não é outra coisa que falar para os outros aquilo que mudou a nossa vida. E, de fato, é um grande diferencial da nossa vida do Evangelho. Ai de nós se não conhecêssemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tivéssemos uma vida de comunidade. A gente sabe que a vida é tão difícil. Momentos que a gente enfrenta situações tão desafiadoras. Se não fosse a fé, o que seria de nós? O que seria de nós se nós temos Jesus Cristo? E a missão vem dessa experiência. E nesse eixo da missão, uma grande preocupação nossa é a juventude. Não pode esquecer da nossa juventude, desde as nossas crianças. Estou vendo aqui crianças na igreja muito positivas, jovens. Sei que na povoado pequeno, às vezes tem que ter mais adultos do que jovens, porque os jovens geralmente saem para estudar, para trabalhar. E as famílias hoje têm medo de ter filhos, Tem um homem. Ali tem um que é o pai também que está com a criança. Parabéns, O católico pode ter medo de ter filhos, não. Hoje as pessoas têm medo de ter filhos, Não podemos ter atenção à juventude, mas já é uma atenção para a gente, na comunidade, devemos atrair a juventude. Os jovens têm uma grande criatividade. Às vezes,
A gente são questionadores, questiona tudo, mas tem grande criatividade e grande potencial para se utilizar na missão. E a outra, nessa parte da missão, é a família. Nós devemos dar uma grande atenção à família. Deve estar no centro da nossa evangelização. E, de fato, a evangelização se faz com a família. E começa lá na família. Depois, um outro acento na nossa plano pastoral é aquilo que nós chamamos de sinodalidade, é uma palavra que se falou muito ultimamente, mas cujos princípios estão lá no documento do Concílio Vaticano II. E que é uma igreja sinodal, uma igreja que busca caminhar junto com pastores e fiéis. Significa que a gente procura viver sinodalidade quando nós adotamos normalmente o estilo de decidir as coisas, a tomar decisões conjuntas, mas de fortalecer esses mecanismos de comunhão que tem na comunidade. O conselho comunitário, que deve ter um conselho, um grupo de pessoas que servem, que planejam, que organizam. Imagina, se não, desde pensar a igreja para ficar bonita e limpa, né, desde outras atividades. Então, a sinodalidade é de caminhar junto. Na palavra são os conselhos paroquiais, as assembleias paroquiais, o conselho econômico, e na comunidade certamente deve ter sempre um grupo de pessoas que tenta caminhar junto. Sinodalidade é de caminhar junto e unido, evitando as divisões entre nós. Porque se a gente se divide, começa a brigar, a gente não faz nada. Primeiro fica todo mundo aborrecido, estressado, e a gente gasta as energias que a gente poderia usar para ser missionário, a gente gasta para a gente se degradar, para a gente, né, estar sempre contente. Sinodalidade é caminhar junto, é união. E a terceira, o eixo do nosso plano pastoral é a caridade. O profetismo. O que é a caridade? Um sinal. A caridade é toda ação caritativa que a comunidade possa organizar. Desde aquelas emergenciais, que não for pessoa de dificuldade, e a gente de alguma forma se organiza para ajudar. Dificuldade seja econômica, de saúde, são essas situações emergenciais, como também aquela de promoção humana. Promoção humana não é a promoção humana do outro, não é apenas a questão econômica. E a de valorização da pessoa humana, de formação da pessoa humana. Aí nós pensamos na Caritas, que pode ser um bom instrumento para isso. Mas não é obrigado a falar com uma comunidade pequena, dizer, não pode ter a Caritas. É importante que a gente não perca de vista a caridade. E é um princípio que vem desde o Evangelho. Me lembro, quando nós lemos os Atos, as cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converte, foi difícil para a comunidade de Jerusalém aceitar Paulo e acreditar em Paulo. E ele foi visitar os apóstolos, contou tudo o que aconteceu, as maravilhas, e eles devem confirmar o trabalho de Paulo e pedir, olha, pode fazer tudo isso, mas não se esqueça dos pobres. Ou seja, a caridade vem dessa experiência do mandato de Jesus de cuidar das pessoas que mais necessitam. Ela não é apenas o pobre, o pobre é toda situação de carência que nós vivemos. E o pacto educativo. O pacto educativo, o que é isso? Não é somente uma questão escolar. É claro, a gente tem que melhorar a educação, o município deve cuidar disso, o Estado deve cuidar disso, mas são os princípios que devem também ter a educação para formar os nossos filhos. O princípio dele, uma boa educação deve ser fundada aqui. Por exemplo, o Papa Leão fala da interioridade. Uma boa educação não pode perder de vista a interioridade. A interioridade é aquilo que faz com que nós humanos sejamos humanos, é espírito. Nós não somos máquinas, temos uma interioridade, são valores. São valores do espírito. A educação não pode perder isso de vista. A dignidade da pessoa humana, a promoção da mulher, o cuidado do meio ambiente. O pacto educativo que nós estamos falando é isso. Princípios que na educação, os processos educativos formais, escolas, devem estar sempre adotando. E é claro também toda ação que nós fazemos para que os poderes públicos possam oferecer a educação de boa qualidade para nossos filhos. Que a educação promove, nos capacita para exercer uma profissão no mundo, de onde nós tiramos nosso ponto de dignidade com sustento, mas também nos promove enquanto nos faz pessoas, nos refina culturalmente.
Nos dá maior compreensão do mundo, da vida, e isso quando nós falamos de educação. E de fato, um povo, quanto mais acesso à educação nós temos, com base em princípios, mas nós nos refinamos como pessoas e nós contribuímos para o nosso desenvolvimento humano. Assim, me alegro profundamente dessa visita. Agradeço imensamente a acolhida de vocês nessa manhã chuvosa. Quando começou a chuva, eu perguntei ao padre: a gente vai para lá? Vai. E que bom aqui te encontrar com vocês. Chuva não assusta, é isso? É uma grande bênção de Deus. E essa palavra que deixo, de continuar aquilo que os nossos antepassados continuaram aqui nessa comunidade. Lembrando sempre que foi Nossa Senhora, aquela que abriu os caminhos da evangelização aqui nesta comunidade que se chama Molugu. Molugu, está aqui, Molugu. Então, que seja Nossa Senhora, aqui a cultural da Perpétua Socorro, que possa sempre ajudar essa comunidade do Molugu a viver em estado permanente de missão, a viver a caridade, a testemunhar com grande alegria o Evangelho de Jesus. Eu agradeço os dons recebidos, especialmente o maior dom, a presença de cada um de vocês, nesta manhã que nós rezamos juntos, por isso da história e dessa comunidade, como também a alegria de ter aqui a presença de vocês, para que Nossa Senhora sempre interceda bênçãos e graças sobre esse povo de Deus, que aqui hoje reuniu nessa visita pastoral, para que seja frutífera também essa visita pastoral nessa nossa paróquia. Obrigado pela atenção. Deus sempre os conserve no amor e na paz. Ouviremos agora, vamos cantar juntos o hino Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse altar foi erguido, no segundo semestre do ano passado, com os lixos, aquelas duas imagens, Santa Teresinha, Nossa Senhora de Fátima também, foi introduzida agora no segundo semestre do ano passado, para embelezar, nos ajudar a rezar. E o novo sacrário já está sendo
confeccionado, quase pronto, né? O Monsenhor Jailton nos ajuda nessa questão, recorremos a ele pela experiência, pelo bom gosto, ele que nos ajudou. Muito bem. Gratidão, Dom João. A casa é do Senhor. Você pode agora cuidar. O Senhor vai visitar 2 famílias aqui, como são os enfermos. Em seguida voltamos para pendências. Voltamos então para a imagem de Nossa Senhora. Então vamos fazer a oração pelo anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossa alma a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguem por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Sob a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desça sobre vós a bênção e a proteção do Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma foto agora. Vamos ficar aqui. Pode vir a comunidade, vamos ficar aqui.